Boa noite, estamos aqui novamente, agora com o tema de eleitoral. Nos últimos dois encontros de eleitoral nós falamos sobre, primeiramente, juntas eleitorais e no último encontro nós falamos sobre juízes eleitorais. Hoje nós daremos início a falar sobre os tribunais, começando pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é o famoso TRE. O Tribunal Regional Eleitoral, assim como o TSE, ele é um tribunal colegiado, né, porque é formado por membros, né, uma composição de membros, e é um tribunal que é um órgão permanente, porque pode ter ou não ter eleição. O Tribunal Regional Eleitoral, ele existe, ele está presente na Justiça Eleitoral como órgão permanente, né? A gente tem que frisar também que o Tribunal Regional Eleitoral, ele é um órgão que está presente na capital, tem um Tribunal Regional Eleitoral em cada capital de cada estado e no Distrito Federal. Então nós temos aí 27 tribunais regionais eleitorais espalhados pelo Brasil. Temos o Tribunal Regional Eleitoral Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Ceará, que mais? Alagoas. Então cada estado tem o seu Tribunal Regional Eleitoral, né? Nós falamos também que o juiz eleitoral, ele exerce o quê? Falando sobre jurisdição. Ele exerce a jurisdição na zona eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral, por sua vez, ele exerce jurisdição em cada estado, né? E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele exerce jurisdição aonde? No Brasil, em todo o território nacional, né? Falando um pouquinho agora sobre composição do Tribunal Regional Eleitoral, cada Tribunal Regional Eleitoral é composto por 7 membros. Então, desses 7 membros, como é feita a composição? Nós temos 2 desembargadores que são indicados pelo Tribunal de Justiça. Temos 2 juízes de direito, né, também pelo Tribunal de Justiça. Temos um juiz do Tribunal Regional Federal, né, e esse juiz ele pode ser tanto um juiz do Tribunal Regional Federal quanto um juiz federal, vai depender. E nós temos 2 advogados, que são indicados aí, são nomeados pelo Presidente da República. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como que é feita a escolha dos advogados. Mas antes disso, vamos voltar e vamos frisar sobre a composição, né? Então, o Tribunal de Justiça, que é um órgão da Justiça do Poder Judiciário, ele escolhe aí, ele manda para o Tribunal Regional Eleitoral 2 desembargadores, né, do Tribunal de Justiça. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral ele é composto por 2 juízes de direito, então já foram 4 membros. Temos um juiz do Tribunal Regional Federal, um membro do Tribunal Regional Federal, que pode ser ou do Tribunal Regional Federal ou um juiz federal. E temos também 2 advogados nomeados pelo Presidente da República, né? Dos 2 desembargadores que são indicados pelo Tribunal de Justiça, sairão desses 2 desembargadores o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Mas quem é que escolhe quem é presidente e quem é vice? É o próprio TRE. São os próprios membros do TRE que escolhem quem será o presidente e quem será o vice-presidente dentre esses 2 desembargadores. Então, os 7 membros eles votam, né, uma votação secreta ali, para a escolha desses 2 desembargadores, qual será o presidente e qual será o vice-presidente, ok? Agora, o que a gente tem que frisar também é que o corregedor eleitoral, né, ele é escolhido, o corregedor eleitoral regional, ele é escolhido, qual que é o critério de escolha? Cada TRE, pessoal, tem o seu critério de escolha. Então, o TRE de Minas, ele tem um processo para escolher o corregedor regional eleitoral. De São Paulo, tem também um processo. Então, cada TRE, ele estabelece o seu critério para a escolha do corregedor regional eleitoral. Ok? Então, nós já falamos sobre que dentre os 2 desembargadores é escolhido o presidente e o vice, e cada Tribunal Regional Eleitoral faz o seu processo de escolha do corregedor regional eleitoral. Ok? E sobre os advogados? Como que é feito a escolha dos advogados do Tribunal Regional Eleitoral? Então, preste atenção no que eu vou dizer no processo de escolha. O Tribunal de Justiça... Não são 2 advogados? Ok, então isso você já sabe, são 2 advogados. O Tribunal de Justiça, ele manda 2 listas tríplices
uma para cada vaga. Não são 2 advogados? Então, manda uma lista tríplice com 3 nomes de advogados para uma vaga e uma outra lista tríplice com 3 nomes, óbvio, para outra vaga. Então, são quantos nomes? 6. São 2 listas tríplices. Para quem que ele manda essas 2 listas tríplices? Manda para o TSE. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, ele recebe a indicação dos 6 nomes, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele faz a publicidade desses nomes em edital, e os partidos políticos têm até 5 dias para fazer a impugnação dos nomes. Ah, eu não concordo com aquele nome ou com tal nome. Então, o partido político tem até 5 dias para fazer o quê? A impugnação desse edital de divulgação dos nomes dos advogados. Passado esse tempo, o Tribunal Superior Eleitoral envia esses nomes para quem? Para o presidente. E o presidente, ele escolhe os 2 advogados do Tribunal Regional Eleitoral. Então, o presidente da República escolhe os 2 advogados que vão compor o Tribunal Regional Eleitoral. Esses advogados, o que eles precisam ter? Eles precisam ter 10 anos de prática como profissional, ser inscritos na OAB, tem que ter também 5 atos privativos por ano, né? 5 atos aí como advogado por ano, né? Então, a cada ano será avaliado. Ele teve 5 atos naquele ano? Se ele não teve, ele não pode participar. Então, ser 10 anos de atividade profissional, inscritos na OAB e 5 atos privativos por ano. A OAB, a gente está falando de OAB, mas a OAB não participa do procedimento de indicação dos advogados para compor o TRE. Tá? Então, se tiver alguma questão em concurso falando que a OAB ela participa desse processo, mentira. A OAB não mete o dedo no procedimento de indicação dos advogados. Ok? Então, falamos sobre os advogados, como que é feito o processo de escolha, falamos sobre presidente e vice do TRE, que é entre os 2 desembargadores, falamos do corregedor regional eleitoral. Cada TRE tem o seu processo de escolha. E agora nós falaremos sobre as competências do Tribunal Regional Eleitoral. Né? O Tribunal Regional Eleitoral ele tem 2 tipos de competência. As competências recursais e as competências originárias. Né? As competências recursais são aquelas que o Tribunal Regional Eleitoral ele atua como quê? Como segunda instância. Né? Já a competência originária não, são aquelas que o Tribunal atua como primeira instância. Na próxima aula nós vamos falar justamente só sobre competências recursais. Então nós vamos passar só rapidinho sobre essas competências recursais, que são reexaminar tudo aquilo que foi decidido pelos juízes e juntas eleitorais e das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Então essas são as competências recursais do Tribunal Regional Eleitoral. Nessa última, novamente eu friso bastante isso, o Código Eleitoral ele é de 1965. Até então não tinha HD, habeas data e nem mandado de injunção. Toda vez que fala nas questões desses outros remédios constitucionais, está certo. É porque na época, em 1965, não tinha esses remédios constitucionais. Somente apareceu depois, né? Somente na Constituição de 1988 que surgiu os outros remédios constitucionais. Agora, quais são as competências originárias do Tribunal Regional Eleitoral? Primeira delas, processar e julgar registro e cancelamento de diretórios estaduais e municipais de partidos políticos. Então, gente, o Tribunal Regional Eleitoral, ele processa e julga registro e cancelamento dos diretórios estaduais e municipais. Então, às vezes a gente pode confundir, porque está falando municipal, não tem nada a ver com o Tribunal Regional Eleitoral, mas tem sim, quando se trata de registro e cancelamento de diretórios estaduais e municipais, ok? Também processa e julga registro e cancelamento do governador e do vice-governador, membros do Congresso Nacional e membros da Assembleia Legislativa, ok? Então, ele processa e julga o registro e cancelamento de tudo isso. E também resolve os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo estado, do respectivo estado. Tá? E quando a gente fala em conflito de jurisdição, nós temos 2 tipos de conflitos de jurisdição. Os positivos, quais são? O que é conflito jurisdicional positivo? É quando 2 ou mais órgãos se apresentam com competência para resolver. Então, por exemplo, eu tenho algo para resolver. 2 órgãos, eles se acham capazes, competentes para resolver aquilo. Então, eu tenho um conflito positivo. Que bom, é positivo, que eu tenho 2 para resolver. Negativo é o contrário. Eu tenho algo para resolver, mas nenhum órgão quer resolver.
nenhum órgão se acha competente para resolver isso. Isso é um conflito negativo. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, ele resolve os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado, do mesmo estado, tá? Também resolve a questão de suspeição ou impedimento dos seus próprios membros, do próprio Tribunal Regional Eleitoral, ao Procurador Regional Eleitoral, que é um membro do Ministério Público Eleitoral dentro do Tribunal Regional Eleitoral, dos funcionários de sua secretaria, assim como juízes e escrivães eleitorais. Lembrando que o Código Eleitoral ele fala em escrivães eleitorais, só que esse termo não existe mais. Agora nós temos que substituir por quê? Chefe do cartório eleitoral. Não existe mais escrivães eleitorais, ok? Esse termo escrivães eleitorais não existe mais. Então, falando sobre Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, quem que é um membro do Ministério Público dentro do Tribunal Superior Eleitoral? O Procurador-Geral Eleitoral. Quem que é o membro do Ministério Público do Tribunal Regional Eleitoral? O Procurador Regional Eleitoral, foi o que nós falamos. E quem é do Ministério Público Eleitoral em relação aos juízes? É o Promotor Eleitoral, certo? Então, só para a gente ficar claro em relação a essa questão do Ministério Público Eleitoral. Lembrando que não existe... É importante a gente salientar nesse momento a questão do Ministério Público Eleitoral. Ele tem representantes dentro do Tribunal Regional Eleitoral, ok? Outra coisa que o Tribunal Regional Eleitoral tem como competência. Ele processa e julga os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Se tivesse assim na questão, o Tribunal Regional Eleitoral processa e julga os crimes cometidos pelos juízes eleitorais. Verdadeiro ou falso? Falso. Tem que ter o termo eleitoral. Se não tiver o termo eleitoral, atente-se, está errado. Tá? Se foi crime comum, quem julga? Tribunal de Justiça. Se foi crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Então nós temos aí o Tribunal Superior Eleitoral, quem julga o crime comum? O STF. E o crime eleitoral? O próprio TSE. O Tribunal Regional Eleitoral, quem julga os crimes comuns? Né? O STJ. Quem julga os crimes eleitorais? O TSE. Né? Os juízes eleitorais, quem julga os crimes do juiz eleitoral, mas que nos crimes comuns? Tribunal de Justiça. Quem julga os crimes eleitorais dos juízes eleitorais? Tribunal Regional Eleitoral, foi o que nós falamos agora. Certo? Além disso, nós temos também a questão dos remédios constitucionais. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, ele processa e julga o HC ou o mandado de segurança, ou seja, o habeas corpus ou o mandado de segurança, incluindo também o mandado de injunção e o habeas data, porque a Constituição de 88 traz esses dois outros remédios constitucionais, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que respondam perante o Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade e em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais, ou ainda habeas corpus, quando houve perigo de se consumar a violência entre os juízes competentes, possa prover sobre a competência. Então, falando sobre remédio constitucional, a gente traz o quê? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e habeas data, o Tribunal Regional Eleitoral, em matéria eleitoral, julga. Agora nós vamos fazer uma diferença sobre essa questão de julgar os remédios constitucionais para ficar bem mais claro na cabeça de vocês. Quando na questão falar de uma maneira bem mais geral, né, sobre os remédios constitucionais, processar e julgar HC ou mandado de segurança, não falar mais nada, isso é uma competência do juiz eleitoral. Quando falar processar e julgar habeas corpus ou mandado de segurança contra ato de autoridade que responda perante o Tribunal de Justiça, é uma competência do Tribunal Regional Eleitoral. Quando falar em processar e julgar habeas corpus e mandado de segurança relativo a ato de presidente, ministro de Estado e dos tribunais regionais, é uma competência do TSE. Então, para ficar mais claro, quando falar de juízes eleitorais, né, quando falar de julgar, processar e julgar HC ou MS, mas não falar mais nada contra ato de ninguém, é competência do juiz eleitoral. Falando de ato de autoridade que responde perante o Tribunal de Justiça, é do Tribunal Regional Eleitoral. E quando for HC ou MS contra ato de autoridade, relativo a ato de autoridade do presidente, ministro de Estado, tribunais regionais, é o TSE. Ok?
Além disso, uma outra competência do Tribunal Regional Eleitoral é feita as reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e apuração de seus recursos. Falando sobre essa questão de partido político, né, nós vamos desmembrar isso, dividir isso. Quando eu tenho uma eleição nacional, o que é uma eleição nacional? É a eleição para presidente e vice. Eu tenho aí um diretório nacional. A prestação de contas desse diretório nacional ela é feita para quem? Tribunal Superior Eleitoral, porque é um diretório nacional relativo a uma eleição nacional. Quando for uma eleição federal, que é de deputados federais e senadores, ou estaduais, que for de governadores, vices, deputados estaduais, eu tenho o quê? Um diretório estadual. A prestação de contas será feita para quem? Para o Tribunal Regional Eleitoral. Tanto para a eleição federal quanto estadual. Okay? E nas eleições municipais, prefeitos, vices e vereadores, eu tenho um diretório que? Municipal. Eles têm uma prestação de contas para quem? Para os juízes eleitorais. Então, diretório nacional presta conta para TSE. Estadual presta conta para TRE. Municipal presta conta para TRE. Desculpa, municipal presta conta para juízes eleitorais. Tá? Então, nacional, só para a gente, né, que houve uma confusão. Nacional, TSE, estadual e federal, TRE, e municipais, juízes eleitorais. Né? Isso daí é quando está na época de eleição. Tá? Essa prestação de contas aí é quando está na época de eleição. Agora, quando for um ano que não for um ano de eleição, por exemplo, nós estamos no ano de 2011, houve eleições esse ano? Não, não teve nem eleições nacionais, nem estaduais, federais, nem municipais. No ano que não houver eleição, os diretórios nacionais, eles continuam prestando contas ao TSE, os estaduais e federais continuam prestando conta ao TRE, o municipal, ele não presta conta ao juiz, como no ano das eleições. Ele presta conta ao TRE também. Então, no ano de eleição, a diferença é que o diretório municipal presta conta ao juiz eleitoral. Já no ano que não tem eleição, o diretório municipal presta conta para TRE. Ok? Volte aí, volte o vídeo novamente, escreva para você não esquecer. Então, nós vamos encerrar esta primeira parte de TRE. Tá? Por quê? O próximo encontro nós vamos falar sobre competências recursais, que exige um momento separado, porque é bem delicado falar sobre competências recursais. Então nós nos encontramos no próximo encontro para falar sobre competências recursais da Justiça Eleitoral. Muito obrigado pela presença de vocês, tenham uma boa noite, até breve.